Olá, hoje estamos aqui para falar de fé. Fé é um assunto muito importante, né? É conhecido também no mundo todo, cada um tem um tipo de fé, mas nós não queremos falar assim de uma fé generalizada, né? Nós queremos falar da fé da Bíblia. Por isso nós escolhemos um tema que nós intitulamos, né? Conhecendo a fé bíblica. E nós vamos dividir esse tema em 4 ministrações. Hoje será a primeira. Então, hoje nós vamos falar sobre a importância da fé. A pregação 2, na verdade, é uma pergunta: o que a fé pode? E a terceira pregação, nós vamos falar das circunstâncias que afetam a fé. E a última, a quarta, as condições da fé. Quando nós falamos de fé, ou de outra palavra qualquer, nós nos interessamos muito pelo conceito etimológico daquela palavra, né? Principalmente se essa palavra assim, é uma palavra muito importante, né? Como é a fé. Então, como nós vamos falar da fé bíblica, né? Nós temos que saber que a Bíblia, né, a fé no Deus Criador dos céus e da terra, né, ela veio dos hebreus. Nós temos esse conhecimento da Bíblia, né, pelos hebreus. Hebreus, que são também os judeus e os israelitas, né? Hebreus é um nome antigo dos judeus, né, que nós conhecemos hoje, né? E a palavra no hebraico é emuná. Mas no Novo Testamento, onde a obra de Cristo começou na terra, né, se falava muito o grego. O grego é uma língua oficial muito bem falada, né? Todo mundo queria falar grego e certamente que o evangelho teria que ser realmente traduzido numa língua grega. Era coerente. Então, a palavra de emuná para o grego foi traduzida como pites. Então, emuná e pites são as palavras originárias, né, da nossa palavra fé, que nós conhecemos hoje, né? Qual o significado, então, dessas duas palavras originárias? É firme persuasão e convicção fundamentada no ouvir. São os principais significados. Mas dessas palavras também tem outras que são fidelidade, certeza, honestidade, lealdade e permanecer firme. Então nós podemos perceber, né, quão rico são os sentidos, né, dessas duas palavras no original. E às vezes, né, quando se traduz para uma palavra em outra língua, ela não vem com todas essas riquezas, não demonstra essas riquezas. Então é fundamental que nós conheçamos, né, a origem dessas palavras. Mas nós queremos fundamentar tudo que nós falamos aqui na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? É a palavra onde Deus fala e essa palavra se cumpre. Eu convidaria para você ler agora Hebreus 11:1. E aliás, de antemão eu digo que vocês deixem a Bíblia aberta aí no livro de Hebreus, porque hoje nós escolhemos muitos textos no livro de Hebreus, porque o livro de Hebreus é um livro muito excelente para aprendermos sobre fé, porque lá tem muitos testemunhos, né, de pessoas que agiram na fé bíblica. Então, vamos ler. Diz assim o texto: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, aí o texto, né, em português diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Se nós esperamos alguma coisa com fé, nós temos que ter fundamento nessas coisas que nós estamos aguardando. Mas a parte B também do versículo diz que é também a prova daquilo que nós não vemos.
Bem, fé, ela se expressa mais, ela só tem fundamento quando nós não vemos. Então, o que vemos não é fé, não precisa nenhum esforço, né, para isso. Mas nós não vemos com a nossa visão humana, com os nossos olhos naturais. Mas eu quero dizer que quem tem fé formata dentro de si uma imagem, né? E nós chamamos a imagem da fé. E essa imagem constitui uma prova para aqueles que estão crendo. Que ninguém tira a ideia dele da forma como ele creu e assim ele espera, né? E assim realmente acontece. É o formato, então, da fé. Agora, por que a fé é importante? Está no título, né, da nossa mensagem, que é assim, a importância da fé. Vamos ver por que a fé é importante, e a Bíblia diz também, ela dá resposta para isso. No mesmo livro, né, que você está aí aberto, você volta uma folha, né? É no capítulo 10, no versículo 38. Diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quem está falando isso é o próprio Deus. Então está dizendo que o justo viverá da fé. Justo é aquele que foi justificado, né, em Cristo. E nós todos somos justos, não somos perfeitos, mas somos justos. Fomos justificados por quem poderia nos justificar, né? Alguém que não pecou, no caso Jesus, né? Essas palavras aqui, com raras, né, diferenças, né? Ela está expressa 4 vezes na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, né? Ela tem uma vez em Abacuque, está também em Romanos, na carta aos Romanos, nos Gálatas, e esta que eu li em Hebreus. Então, a fé é tão importante que ela está lá no Velho Testamento e 3 vezes evidenciada no Novo Testamento. Que nós costumamos dizer, Abraão é o pai da nossa fé. Se ele é o pai, nós somos seus filhos. Temos que andar então como Abraão, né? Na fé de Abraão. Agora, a fé como um princípio básico, né? A Bíblia chama de fé como um princípio elementar. Todo princípio elementar se tem que passar por ele. Se alguém avançar, né, nos estudos mesmo, né, o princípio elementar seria a cartilha, né? Alguém para ser um professor passou pela cartilha, né? Mas ele não ficou só na cartilha, né? Ele avançou, mas não esquece da cartilha. É justamente o que a Bíblia está dizendo aqui, né? Vamos então de novo para Hebreus, né? Já no capítulo 6. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Está vendo aí a fé tida, né, na palavra de Deus como fundamento? Como eu disse, o fundamento não se despreza, mas se aprende muito. Como se diz por aí, né? De có e salteado. Então nós temos que saber bem o fundamento, mas para avançarmos na nossa vida cristã. E a fé é um princípio básico para isso. Sem esse princípio você não pode avançar. Agora vamos para o item 4, a fé na obra de salvação. Eu disse, né, que a fé é importante para todas as pessoas. Todas as pessoas do mundo necessitam da fé bíblica, porque a fé, ela atua já no início da salvação.
eu quero esclarecer que no momento da salvação, que ela se completa, quando a pessoa tem fé, né, na obra de Cristo, a Bíblia diz que nos tornamos filhos de Deus, nascemos de novo, nascemos da água e do Espírito. O mundo, de um modo geral, pensa assim: todos são filhos de Deus. Nós, às vezes, não queremos contestar isso, né? Porque as pessoas podem ser realmente um filho em potencial. A gente não pode falar, você não é filho, você é filho de outro, né? Mas falando assim, verdadeiramente, segundo a palavra de Deus, os filhos hoje de Deus, eles têm que renascer em Cristo Jesus, porque Adão errou, né, e essa filiação foi perdida. Deus continuou, né, mantendo o povo, mas essa filiação realmente foi perdida, porque a essência de Deus estava no homem, o homem perdeu essa essência, né? E Jesus trouxe de novo essa essência. Mas para você conquistar essa essência que está em Jesus, tem que aceitar a obra dele, né, na cruz, aceitar como o único e suficiente Salvador. Então, nesse momento, a fé começa a atuar na vida do pecador sem Cristo. Ora, alguém está pregando o Evangelho, da mensagem do Evangelho, né? Está se falando da salvação de Cristo, das grandezas de Deus. E o pecador está ali ouvindo. Se lembra que uma das traduções, né, que fé é a firme convicção fundamentada no ouvir. Então alguém está ali sentado no banco, na praça, né, ou no ônibus, ele começa a ouvir aquelas palavras do pregador. O Espírito Santo vai tocando no coração dessa alma, vai expondo como é a vida dele sem Deus, né? Estaria completamente perdido, porque a Bíblia diz: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E ele sente o peso do seu pecado, mas o Espírito Santo também mostra para ele que tem um recurso em Jesus Cristo. Então, nesse momento, ele se abre com o auxílio também do pregador, que vai falando palavras inspiradas pelo Espírito Santo, que aquela alma necessita de ouvir naquele momento. Nesse momento, a fé dele se abre, a fé brota no coração dele, e a fé torna ele um filho de Deus. Ele começa então a entender a obra de Cristo. Mas eu quero ler também o versículo, né, que se encontra aos Efésios. Então você tem que retornar um pouco aí, né? Então vá para Efésios 2, de 8 a 9. Efésios 2, de 8 a 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, o homem só pode se salvar mediante a fé. A obra de salvação é um dom gratuito, né? A única coisa que Deus exige do homem é a sua fé. Porque sem fé, nós já vimos lá, né, em Hebreus, não agradamos a Deus. Então, hoje nós chegamos ao finalzinho desta etapa, né? Mas eu queria citar para você uma frase muito importante, né, do escritor Scott Webb, em seu livro Agarrando um Espírito da Fé. Eu copiei a frase na íntegra e quero ler para você. A fé não é simplesmente um assunto a ser ensinado, é um espírito que deve ser agarrado. Então, siga o conselho de Scott Webb,
Agarre o espírito da fé. Até o próximo vídeo.